Olá, tudo bem? Hoje estou aqui para gravar mais um vídeo. Neste caso, um vídeo em resposta a um tal Sargento Rosendo. Antes de entrar propriamente na discussão do conteúdo do vídeo, cabe aqui dois comentários. Um, prevendo já que algumas pessoas vão questionar pelo facto de eu ter sotaque português, que se trata de um português falando sobre o Brasil, que eu sou tão brasileiro quanto qualquer um que esteja lá ou fora. Eu sou brasileiro, minha primeira nacionalidade é a nacionalidade brasileira, por nascimento e por sangue. Sou filho de mãe brasileira e nasci no Brasil. Só meu pai era português. O outro comentário é o seguinte: em todas as democracias, as Forças Armadas estão subordinadas ao poder político, não podendo expressar nenhuma opinião política nem ideologia. Não deve fazer apelo a nenhum tipo de ideologia, portanto deve manter uma total isenção em relação à política. No entanto, esse Sargento Rosendo o que faz é grava um vídeo fardado e como Sargento Rosendo, envolvendo claramente as Forças Armadas, particularmente o Exército, com as suas declarações. E são declarações bastante graves, pois, conforme vamos ver, ele chega ao ponto de apelar a uma revolta popular que possa levar a um golpe militar. Isso é extremamente grave. Seria grave ainda que ele falasse como o cidadão Rosendo e não como o Sargento Rosendo, como ele faz, mas no caso, fazendo como o Sargento, ainda muito mais grave. Evidentemente que se ele fizesse como o cidadão, embora fosse algo tão reprovável quanto, ele poderia fazê-lo, porque uma das características da democracia é precisamente isso. As pessoas são livres de se expressar, de dizerem o que pensam, independentemente daquilo que pensam. Portanto, mesmo que ele tenha essas ideias completamente equivocadas do que é um sistema político justo, ele poderia tê-lo como cidadão, mas nunca como o Sargento Rosendo. Porque lá está, envolve as Forças Armadas numa questão que é meramente pessoal e que ele com certeza não foi mandatado para fazer o que fez. Posto isto, vamos entrar então na parte que importa, que é o conteúdo do vídeo deste senhor. Ele começa por afirmar que o Brasil não teve ditadura militar, o que existiu foi militares no poder. Sou contra as eleições neste país, sou a favor de um general que assuma o poder, não deve existir partidos políticos são organizações criminosas, para se ser político é necessário ter curso superior, ter feito uma prova, não pode pertencer a partido político. Ora, aqui está um conjunto de contradições, inclusivamente. Porque, por um lado, ele diz que o Brasil não teve uma ditadura militar. Por outro lado, ele diz que eram os militares que estavam no poder e os militares não foram postos no poder através de eleições, portanto não eram a democracia, eles se impuseram no poder. E se não era democracia, e também se não era democracia e também não era uma ditadura, como ele diz, a pergunta que cabe é, então o que é que era? E isso ele em nenhum momento do vídeo diz, nunca ouvi ninguém dizer. Todas as pessoas que defendem o regresso dos militares dizem sempre que não existiu ditadura militar, mas também não ouvi ninguém a dizer o que é que existiu, porque também não se atrevem a dizer que existiu uma democracia. Porque democracia quer dizer que é o governo do povo, o poder é do povo e, portanto, uma vez que os militares estavam no poder, impuseram-se no poder, não se pode falar, evidentemente, em democracia. E ele deixa isso ainda mais claro quando ele diz que é contra eleições nesse país e que é a favor que um general assuma o poder. Portanto, um general assuma o poder sem ser através de eleições, isso é o quê? Ditadura. Não deve existir partidos políticos, ou seja, ele é contra um dos direitos fundamentais da democracia, que é o direito de associação. As pessoas são livres de se associar em qualquer organização em que se revejam. Portanto, não é admissível num sistema democrático a proibição de um direito tão fundamental
como é o direito de associação. E os partidos não é aquilo que esse senhor tenta fazer crer. Partidos políticos são organizações onde as pessoas se associam por um conjunto de ideologias que são comuns a essas pessoas. Para se ser político é necessário ter curso superior, porque partidos políticos são organizações criminosas. Vamos por partes. Primeiro, os partidos políticos não são, por definição, organizações criminosas. Infelizmente, alguns se comportam como se fossem. Basta ver o que tem feito o PT, o que é que tem feito o PMDB e, em certa medida, o que tem feito mesmo o PSDB. De facto, eles têm se aproximado muito mais de organizações criminosas do que propriamente de partidos políticos. No entanto, eu estou de acordo com um aspecto que ele fala no vídeo e que é os partidos políticos acabam por funcionar como um grupo de interesses que, uma vez no poder, preocupam-se muito mais com defender os seus interesses do que os interesses nacionais. A primeira pessoa que previu que isso fosse acontecer foi George Washington, o primeiro presidente dos Estados Unidos, que foi o único presidente que não teve partidos políticos e entendia que não deveria existir partidos políticos no sentido de eleições ser feitas através de partidos políticos. O Presidente da República deveria ser totalmente livre, não estar condicionado a nenhum partido político. Porquê? Porque ele previa, e nesse aspecto ele foi um visionário, que os partidos políticos se transformassem naquilo que se transformaram. Organizações que defendem o interesse do seu grupo e não o interesse nacional. Em primeiro lugar, infelizmente, os partidos políticos colocam sempre os seus interesses do seu grupo e só depois, se sobrar espaço, os interesses nacionais. Isso não quer dizer que as pessoas não possam se reunir através de partidos políticos. E ele diz que tem que ter curso superior para se ser político. Bom, quer dizer que até nem fará muito mal que ele seja ladrão, desde que tenha um curso superior, porque o facto de se ter curso superior não impede a pessoa de ser desonesta. Basta ver o caso de Sérgio Cabral e o caso de tantos outros que estão presos neste momento com curso superior e que são políticos que foram apanhados em atos de corrupção. Portanto, querer dar a ideia que corrupção é coisa de quem não tem curso superior, de certa forma querendo dizer que é coisa de pessoas das classes mais desfavorecidas, porque indiretamente é aí que ele quer chegar, a realidade mostra outra coisa completamente diferente. E tem que ter feito uma prova. Inicialmente eu achei muito estranho, quer dizer, a pessoa ter que ser aprovada. Eu imaginei que provavelmente ele estaria a pensar que o político, para ser político, os militares deviam aprovar se ele estava em conformidade, mas depois ele diz que não, que a prova seria uma eleição. E é curioso, isso seria em total contradição com o facto de ele dizer que sou contra eleições neste país. Ele é contra eleições nesse país, mas acha que para ser político é necessário ter curso superior e ter feito uma prova, em que a prova consistiria na aprovação do povo na condução desse político. Ou seja, uma eleição. Não há outra forma do povo expressar a sua concordância com um político. E não pode pertencer a partidos políticos. Claro, se ele diz que é contra a existência de partidos políticos, evidentemente ele não pode pertencer a algo que não existe. E, portanto, é mais uma dos absurdos que ele diz. No entanto, no meio disto tudo, há algo que ele diz com o qual eu estou absolutamente de acordo. No meio disto tudo, foi basicamente a única coisa que se aproveitou, e ainda há mais coisas mais adiante. A única coisa que se aproveitou de tudo aquilo que ele diz é quando ele diz que os ministros do Supremo não deveriam ser nomeados, mas sim concursados. Eu também estou de acordo que é um absurdo os ministros do Supremo serem nomeados pelos presidentes da República, que, como aconteceu com Dilma e irá acontecer com o Temer, aliás, já aconteceu com o Temer, quem nomeia os juízes poderá estar sujeito em qualquer altura a ser julgados por eles. Isso é uma perversão completa do próprio sentido de independência dos poderes.
para os ministros do Supremo serem totalmente independentes, é necessário que não haja nenhuma vinculação do seu cargo com qualquer outro poder. Portanto, a partir do momento que ele passa a ser nomeado pelo Presidente da República, existirá, e aliás Gilmar Mendes deixa isso bem claro, não o diz por palavras, mas diz pelos seus atos, que mantém-se fiel a quem o nomeou. Então, depois, mais adiante, ele faz um comentário tentando fazer crer que a própria Constituição prevê, e aqui é que ele entra na parte mais grave, prevê uma revolta popular, que a partir do momento que as pessoas fossem para a rua fazendo um apelo à intervenção militar, que os militares poderiam assumir o poder, evidentemente através de um golpe militar. Ele não fala em golpe militar, mas claro que seria um golpe militar. E que a Constituição previa isto. E como é que ele tenta demonstrar que o texto da Constituição está prevista a possibilidade de um golpe militar? Logo no início, na primeira página da Constituição, diz o seguinte, e que isto é o texto, nesses termos, ou em termos idênticos, é comum a todas as democracias, e que diz o seguinte: todo o poder emana do povo, que o exerce por meio de representantes eleitos ou diretamente, conforme a Constituição. O que ele tenta fazer crer, inclusivamente fazendo uma pausa, como se houvesse uma vírgula na parte que diz de representantes eleitos, vírgula, que não existe essa vírgula, ou diretamente, é evidente que essa vírgula não altera o sentido do texto, mas ele tenta introduzi-la como se a parte seguinte, que é ou diretamente, se referisse a algo que claramente não se refere, na realidade refere-se a algo que é totalmente o oposto daquilo que ele tenta dizer. O texto da Constituição teria exatamente o mesmo significado se esses dois fatores tivessem ordem inversa. Se o texto da Constituição tivesse todo o poder emana do povo, que o exerce diretamente ou através de representante eleito, era exatamente a mesma coisa. Ou seja, o que aqui está a dizer é que a Constituição prevê dois tipos de sistemas democráticos. Um é a democracia representativa, que é aquela que existe. A outra é a democracia direta, que é aquela que o único país que eu conheço que tem é a Suíça, que é um tipo de democracia onde todas as decisões, pelo menos as mais importantes, de leis, que são sempre votadas através de consulta popular. O Parlamento não tem poder para legislar em relação a um conjunto de leis que tenham impacto grande a nível social e económico, e, portanto, em grande impacto político na comunidade. Um exemplo disso é que na Suíça foi feito um referendo recentemente, onde estava em votação a possibilidade de algo que choca com certeza todos os defensores da ditadura, sobretudo os neoliberais, que é a possibilidade de passar a existir um rendimento base para todos. Em que consiste isso? Consiste na possibilidade de todos os suíços, trabalhando ou não, rico ou pobre, ter uma renda mensal. Se ele não trabalha, a sua única renda seria esse valor. Se ele trabalha, essa renda seria acrescida ao seu salário. Se ele é rico, ainda teria na mesma essa renda. Portanto, isto é um exemplo de como a democracia direta é exercida. E então, ele faz então essa leitura de que, a partir do momento que o povo saísse às ruas e fosse exigir a volta dos militares, que isso estaria previsto na parte da Constituição que fala de ou diretamente. Como vimos, diretamente não tem nada a ver com isso. Diretamente trata-se de democracia direta, que é um tipo de democracia que funciona em contraponto à democracia representativa. Em vez do povo eleger os seus representantes que governam
ou deveriam governar, e aí eu estou de acordo com ele, que de facto isso nem sempre ou quase nunca acontece. O que deveria acontecer é que estes representantes governam segundo o mandato que receberam e, portanto, com a legitimidade dada pelo povo. De facto, infelizmente, isto não acontece. No entanto, há outras formas de se evitar que isso continue a acontecer. Basta que existam leis que prevejam que, primeiro, todos os candidatos teriam que ter, para ser candidatos à presidência da República, ter um programa político detalhado. E, caso não cumpra esses programas, porque os programas deveriam estar, inclusivamente, em termos cronológicos, de forma que se pudesse verificar que estavam a ser cumpridos, ou que, pelo menos, o Presidente estaria a tentar cumprir, porque ele poderia estar a ser barrado no cumprimento disso pela Câmara, não é? Mas ele deveria, pelo menos, tentar cumprir com o programa. A partir do momento que o Presidente é eleito, o Governo é criado e nenhum sinal é dado no sentido de cumprir com aquilo que prometeu, eu considero que a eleição, nesse caso, foi fraudada. Porque o que foi eleito não foi aquilo. O povo recebeu não aquilo que comprou. O povo comprou uma coisa e aquilo que lhe foi apresentado foi outra. Nesse caso, o governo deveria cair automaticamente. E eu aí estou de acordo nesse aspecto, mas essa seria a forma de resolver, não através de um golpe militar, porque o golpe militar retiraria inclusivamente o direito do povo de escolher os seus representantes. Os seus representantes eram impostos, eles poderiam roubar ou não, poderiam fazer do Estado aquilo que bem entendesse, que o povo não teria sequer o direito de tirar aqueles de lá e colocar outros no seu lugar, porque o que eles iam fazer é se impor no poder, concordasse o povo com isso ou não. Bom, basicamente é isto que eu queria falar sobre o vídeo desse tal Sargento Rosendo. Se vocês continuam a gostar do canal e se não subscreveu ainda, subscreva, partilhe nas redes sociais e se não ativou ainda as notificações, ative para que sempre que surgirem vídeos novos, ter conhecimento desses vídeos e poder assistir. Fiquem bem, vemos no próximo vídeo.